agora vai. Tem que sair natural, porque senão não vai. Hum. 1, 2, 3 e gravando pela milésima vez. Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso novo podcast, ainda sem nome. Eu sou Daiane Eu sou Luciana. E eu sou Leca. e nós somos três amigas que conversamos muitas besteiras e idiotices e achamos que seria bom compartilhar com vocês, porque nem a gente se aguenta, então a gente acha que seria bom expor essas nossas loucuras. Esse podcast ainda não tem nome, mas será decidido ao longo desse episódio. E eu gostaria de primeiro perguntar qual é a expectativa de vocês em relação a esse podcast? O que é que vocês esperam? Eu Luci, espero que a É, gente consiga pelo menos descobrir um nome. eu espero pelo menos que a gente consiga conversar, se encontrar e realmente conversar, né? Do jeito que a gente estava propondo há anos e anos, desde que vocês resolveram se mudar do país. Que a gente exatamente. nunca conversa com uma certa regularidade. É sempre assim na loucura, quando alguém está em crise. Existe Aí uma coisa. eu espero que a gente não espere alguém entrar em crise, né, para a gente vir aqui para nossa terapia. E como a Luciana falou, é bom ressaltar, a gente mora atualmente em países diferentes, cada uma, e mesmo quando vivíamos no mesmo país, na mesma cidade, não tínhamos, éramos amigas, mas não tínhamos regularidade de se encontrar. Na Eu verdade, acho, quem não tinha era tu, Daya, porque eu e Lu, então, a gente se encontrava todo mês. porque é obrigada, vale ressaltar, mas tudo bem. É, É porque o jovem adulto é isso, né? Ele só se encontra na base do compromisso. exatamente. E eu não tenho compromisso nenhum com vocês. Ó, peraí. Isso é que Meu é amiga. Deus, ainda se diz amiga. Sabe? Mas vamos lá. A minha expectativa é que a gente converse mais. E por que que. Eu acho que fui eu que dei a ideia inicial de gravar um podcast. Por quê? Eu comecei a escutar podcast de diversas formas. E uma vez eu escutei um podcast de uma pessoa. Era um monólogo, só uma pessoa falando, conversando o dia a dia, sua vida, suas experiências, tá. Cada um era sobre um tema, como vai ser aqui também. Mas, tipo, eu me senti ouvindo uma amiga conversar comigo. E eu fiquei, cara, e a menina às vezes falava umas coisas assim, e eu começava a rir, sozinha. E eu pensei, se eu fizesse isso com as meninas, iam dar, iam dar muito certo assim, né? E tipo assim, se eu tô gostando de escutar essa pessoa, então outras pessoas gostariam de escutar as nossas besteiras que a gente fala quando tá conversando, quando tá em ligação. Então, é isso que eu espero, que tipo, vocês, pelo menos uma vez por semana, pensem assim, vamos lá escutar o que as três doidas lá conversaram essa semana e espero que gostem, que enlouqueçam um pouquinho com a gente. E espero que a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Ou Não, não. eu espero. Ah, eu Senão, espero, sim. Porque até é uma maneira da gente refletir, né? Porque a gente fala aqui e é a maneira da gente trocar ideias tal, e evoluir umas com as outras, né? E até, quem sabe, com o próprio comentário aí do pessoal que vai dando outros pontos de vista pra gente. e também se identificando com a gente, né? Assim como a gente se Certo. identifica com outras pessoas, eu quero que vocês se identifiquem ou também fiquem ao contrário da gente, dizer, não concordo com o que vocês falaram ou não. Todas nós três somos de Recife. Olá, eu sou Luciana. Eu sou a que mora ainda em Recife. E a dona do sorriso mais gostoso que você vai escutar na sua vida. Exatamente. Ah, eu espero não estourar o fone de ninguém aí. A gente tem que colocar um aviso, Daya, sempre quando o Lu É, for rir. perigo. É. Esse episódio É. contém tímpanos estourados.
E atualmente estou aqui morando em Recife, Pernambuco, né? Vivendo esse calor intenso, mesmo quando estamos em dias de chuva. Hashtag saudade. Eu sou a Alexandra, mas vocês podem me chamar de Leca. Eu estou aqui em Portugal faz pouquinho menos de um ano e estou tentando a vida como todo mundo. Estou aqui com Meg, que Meg agora é portuguesa. Meg é brasileira, mas eu até com a residência portuguesa, né, Meg? E é isso. Meg é o típico vira-lata, se fui pobre, não me lembro. É, com Jamais. certeza. Se você vê ela agora, ela está aqui muito bem deitada com travesseiro e cobertinha por causa do frio. Acabaram de passar 2 caras numa moto. Então, agora passando para o próximo ponto. Primeiro eu vou perguntar para a Alexandra. Alexandra, Eu. o que você sabe sobre podcast? Então, eu acho o podcast uma plataforma bem interessante, é bem parecida com o rádio de antigamente, mas lá na época dos Incas e os Maias, mas não tenho muito hábito de estar escutando podcast, não. Eu juro que veio na minha mente, nesse momento, os maias dizendo cabeças vão rolar e por trás tinha Mix FM. Oxi! Porque na época dos maias, Saiba quem vai ser o sacrifício da semana! Que horror! Ai, Continuando, então, eu só tenho isso mesmo de podcast. Minha experiência de podcast está iniciando hoje. ok. Olha, Ai, que logo com lindo. uma host de podcast. Luciana, fale sobre podcast para você, se você escuta, quais você escuta. Pode contar aí sua história. Ah, eu gosto muito, muito mesmo de podcast, porque, enfim, é uma maneira de você ganhar produtividade no seu dia, né? Enfim, quando você está fazendo ali alguma coisa bem mecânica, e você pode estar conversando ali com alguém e aprendendo uma coisa nova, ou tendo ali uma conversa, sabendo de uma notícia, escutando um ponto de vista. Geralmente eu acordo e já coloco algum podcast de notícia aí para rodar. Que é a maneira de eu me manter atualizada sem perder o ritmo do dia a dia. Mas o primeiro podcast que eu escutei, eu comecei a escutar lá, acho que em 2010, foi o Nerdcast. Sempre continua sendo um dos meus podcasts favoritos. E meio que vão se tornando assim, nossos amigos, né? Porque eles nunca me viram na vida, mas é meio que você sabe quase tudo da vida deles. Pode Isso é um ir. pouco psicótico. Redes sociais. Mas é só Oi? o que você Oi? escuta atualmente, nada, só isso mesmo. Eu Eu sou escuto uma pessoa de atualmente. poucas palavras. Nunca. Referências Não, de o que eu podcast tô. que você tem, que você O que indica. eu tô. É porque assim, eu vou me viciando num podcast. Eu escuto, escuto, escuto até eu enjoar. Aí depois eu escuto, escuto, escuto até eu enjoar e vou para outro. O que eu estou viciada atualmente é no Medo e Delírio em Brasília. Que eu adoro, eu acho eles muito engraçados. São uma maluquice, assim, sem fim. É uma edição louca, é uma coisa, é um formato muito diferente de podcast que eu nunca vi na minha vida. E é uma loucura, assim, de acompanhar. É um piscou, perdeu, mas eu gosto muito. Do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltro. A minha experiência com podcast, ela é bem louca. Porque eu lembro de ter escutado um podcast, eu não me recordo quando. E. Ai, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Murilo alguma coisa. Se eu não me engano, ele também é recifense. Murilo Gun? É. Aí eu lembro que eu escutava ele, eu acho que eu não estava casada ainda. Eu ia pro trabalho de manhã. E era bem curtinho, tipo assim, 10, 15 minutos, alguma coisa que ele falava aleatoriamente. Que era interessante. Tá? Pulou. Aí eu, se eu não me engano, eu comecei a escutar a da Botesc também. Mas aí eu acho que foi bem rápido também, acho que escutei por poucos e não escutei mais. E era na plataforma podcast mesmo que tinha no iPhone. Isso, era. É, Engraçado, usuários de iPhone costumam escutar mais podcast, porque esse sempre foi um aplicativo que
sempre esteve Aham. nos. É obrigatório, né? Sempre estava instalado lá no iPhone. Eu achava que ele tinha umas ideias bem legais, futuristas, que hoje estão acontecendo o que ele estava falando. Eu achava muito irreais na época. De tipo, a questão dele dizer, ai, no futuro as pessoas vão alugar mais do que possuir as coisas. Que já, que já está se começando. Mas na época que ele falou isso, não existia nem o Uber, nem, acho que nem o Uber, nem o iFood. Quando ele falou isso no podcast, eu lembro desse episódio. Eu achava bem louco isso que ele falava. E para você ver, hoje está acontecendo. Mas, Ele sempre pensa muito fora da caixa. É. exatamente. Aí, só que aí depois, quando eu fui seguir ele em outro momento, eu não lembro o que foi, mas eu achei ele muito viajado, muito, assim, meio louquinho, sabe? Não era um louco, vamos dizer, um louco meio Não. coach. Eu também, Uhum. eu achei ele bem viajado. Quando assim ele foi, eu também, eu acho que eu deixei de seguir ele um pouco quando ele estava viajando. Agora ele tá biruleibe das ideias. Então, voltando. Aí, como eu agora comecei a engolir podcast. Primeiro, eu acho que podcast é eu não vou dizer pirâmide, porque você não pode, mas é uma corrente que vai levando uma coisa a outra. Eu voltei para o podcast porque quando estava na Irlanda, como vocês sabem, resolvi que eu já sabia agora, eu fazia faxina, né? Nas casas, era onde eu trabalho. E eu passava muito tempo só naquele mecânico e eu não precisaria, tipo, estar pensando, não tá, meu cérebro é só fazer o automático, né? Mandar meu corpo fazer o automático, que era das empresas. Então eu passava muito tempo perdido lá, só fazendo coisa. Aí, eu acho que no primeiro ano, eu só escutava música. Só que chegou uma hora que não tinha playlist mais para escutar, porque eu não estava aguentando mais nenhuma playlist. Tipo assim, ai, nossa, eu vou escutar essas músicas, eu vou escutar essas músicas o tempo todo, e eu disse, ai, eu comecei a escutar outra coisa. E foi quando, ano passado, uma amiga falou sobre. Ela me contou alguma história do picolé de limão, do quadro Picolé de Limão da Dea, do Não Inviabiliza. E quando foi na festa, e depois eu perguntei pra ela, ai, que podcast é esse que tu falou da tal história? Eu nem lembro da história. Aí ela me disse, nossa, eu engoli o picolé de limão. Assim, eu acho É, o que picolé de limão é muito viciante mesmo. É. tipo, não tinha mais episódio no Spotify, e eu fui assinar para escutar histórias que tinham continuidade só para os assinantes, e fiquei assim. Só que também acabou as histórias para mim dos assinantes. Ela lançava todos os dias, mas tipo, não, eu não, era um episódio no dia e um no dia eu escutava 20 episódios. Então, Caramba. é porque eu tava lá, né? Os episódios dela são curtos. São 10, varia, né? De acordo com a história. Mas e eu sempre escuto na acelerada, aí fica mais curto ainda para mim. Então, aí eu fui escutar um que ela lançou num exclusivo para Amazon Prime, para Amazon Music. Aí fui lá. Hum. Aí nesse, escutei uma propaganda de um que não era uma propaganda, era uma chamada para um outro podcast da Amazon, que a Amazon criou, porque o que ela está tendo na Amazon é criado pela Amazon, né? Uma parceria dela com a Amazon. Sim. Aí deu uma chamadinha para um outro da Amazon que contava uma história de uma brasileira do lá. Escutei esse. Aí já dei uma chamadinha para um outro. Escutei. E fui. De chamada em chamada, eu fui escutando e tipo, hoje, Zerando o cardápio dos podcasts. exatamente. No meio, eu comecei a escutar por indicação de uma amiga. Eu acho que eu sou normal, mas eu comecei a escutar Modus Operandi, que conta sobre filmes. Ah, muito bom também. É muito bom. Não, não dá. Só que aconteceu isso. Chegou um momento em que a minha energia, ela começou a ficar muito baixa. Então, aí eu fiz, não, tem uma coisa errada. Além das coisas do dia a dia, né? Mas eu fiz, cara, eu acho que é isso. Eu tô escutando muita coisa sobre coisa ruim, porque tem episódio que era pesado. Você não tá vendo, mas É, cria, sua mente tá, tá visualizando o que elas estão descrevendo. Por mais que elas digam, ah, isso. contém descrição, não sei nem o quê. E, tipo, você vai ficar. Aí eu começava a ficar, tipo, E ai, acaba que você só fica vendo o que há de pior no mundo, né? Você fica com essa sensação de que só tem coisa ruim no mundo.
Exatamente, afinal, tem que procurar alguma outra coisa. No meio do próprio modus operandi, saiu um spin-off que foi o caso de Bizarros. Aí eu descobri o caso de Bizarros, que é da Mabê, que conta, é meio como se fosse um Luz Acesa da DEA, que são várias histórias, não só de terror, mas de coisas bizarras que acontecem no dia a dia das pessoas, que a Mabê narra, as pessoas mandam e ela vai contando como convidado. Só que ela conta de um jeito muito descontraído, eles vão lendo, aí vai falando de biopic, besteira, e você vai rindo, vai rindo, e, tipo, adorei. Também já zerei. E aí eu fui fazendo isso, aí eu fui escutando uma pessoa, escutando outra, e hoje estou assim. Aí hoje eu estou aqui de empreendimento, que é os sócios, indico para as pessoas escutarem, mas é uma ferramenta muito boa de você aprender. Como o Lu falou, ela disse a primeira coisa que ela escuta é o podcast de manhã, para se atualizar. Porque você está tomando café da manhã, tá? Que você, quando está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas você é mulher, então você consegue fazer. Focar no que está acontecendo no mundo, sem parar para ler. Leitura é importante, mas assim, você está economizando um pouquinho da sua energia nesse momento. Você não está lendo, Isso. E você está tem um economizando. podcast que é minha leitura. Tem um podcast que é minha leitura semanal, que é o Xadrez Verbal, que é um podcast gigante. Ele não tem como você escutar num dia só, porque é um podcast de 4, 5 horas. E ele Caramba! tem. É bem grande. Ele é de política internacional, então ele é espaçado por capítulos, que é justamente feito para você dar umas pausas. Até porque são muitas informações que ele dá ali. Então, assim, ele é como se fosse uma revista mesmo, sabe? É bem Uhum. interessante. Até porque você tem que dar uma pausa para você ir pesquisar aquelas informações, dar uma olhada, você dá uma refletida, vai dar uma lida, dar uma pesquisada, uma contextualizada naquele assunto. É bem legal. Então, assim, eu gosto muito de podcast, tanto É que nem livro, né? Que você escuta para se entreter e para se informar. Uhum. Esse Lu falou desse, um pouquinho sobre esse, já anotei aqui. E o que eu indico hoje, que está sendo a minha da vez, eu vou indicar dois. Ele é bem rápido, ele é diário de bordo. Eu estava viciada quando eu estava na casa de Leca, escutando, que ele tinha descoberto ele aqui uma semana antes. É um casal que na pandemia, no primeiro, eu não sei se foi no primeiro dia, assim, que anunciaram que, tipo, que vai ter o lockdown, eles disseram, a gente vai ficar em casa, vamos gravar um podcast só para falar as coisinhas do dia a dia, de como está sendo. Então, que deram o nome Diário de Bordo, porque vai ser o diário dessa nossa jornada de 30 dias de quarentena. Só que foi, Até uma forma de. Pois é, até vira um diário, de fato, né? Você não. Você mesmo se ouvir e lembrar como você estava, como eram as coisas. não, e é engraçado, só que, tipo assim, que eu gostei é porque eles vão falando sobre mais no mundo do entretenimento, que é tipo eu vou usar essa palavra, mas eu geralmente não uso que ou na época dele, foi que e você, eu vou assistir eu vou explicar do começo. Aí eles começam, gente, a gente vai fazer isso por 30 dias. Aí eu por dentro, amiga, não é por 30 dias não, viu? Porque você já sabe que a quarentena não durou 30 dias. Ela durou um ano e tanto. É. E, tipo, aí vai evoluindo. Aí chega um ponto, que acho que é na primeira semana já, que eles já começam a prestar atenção nos vizinhos. Começam a dar. Eles começam a dar nomes hipotéticos para os vizinhos. Aí, tipo assim, tem um casal. Aí eles vão, a Vanessa e o Luiz. Ai, gente, tinha um cachorro naquela casa, não tem mais. Aí a Vanessa, eu acho que eles brigaram. Aí não sei o que, não sei o que, porque eles estão fazendo isso. O Luiz Aí vira nossos vizinhos também, né? e vira uma novela. E tudo isso é no máximo 15 minutos. E, e corta para 2024. Hoje, eles fazem isso na época era todos os dias, hoje eles parecem, se eu não me engano, de segunda a sexta, de segunda a quinta,
não fazem mais todo dia. Até porque, porra, gravar um podcast, ele grava todo dia de manhã quando acorda e ele edita e sai, se eu não me engano, 11 da manhã. É muito rápido. Isso, sabe? Mas, tipo, isso ajudou eles a acompanhar como foi a vida deles durante a gente acompanhava, eu peguei agora. Mas imagina você na época do lockdown lá, um ano de lockdown ainda, e você tem um entretenimento a mais de escutar, sabe? Ah, vamos ver o que aconteceu hoje na vida do fulano e fulano, esqueci o nome deles. Como é que estão os vizinhos? Eles se mudaram depois, e a gente ficou sem saber o que aconteceu com os vizinhos, mas enfim. Mas aí teve a época do Big Brother, e tipo assim, e hoje eles são assim. Você vai abrir, vai estar todo dia, de segunda a sexta, vai ter um episódio. E eles falam muito sobre o mundo do entretenimento. Tipo, por exemplo, vocês viram que. Acho que não, o último episódio que eu escutei deles, faz tempo. Foi quando a Beyoncé lançou essa música Texas Road. Aí tá, eu tô adorando a vibe country da Beyoncé. E eles falam muito do entretenimento, do tipo Big Brother, tá. Tanto que no segundo ano deles, ela foi convidada para fazer seu podcast, uma host do podcast do BBB. Foi o BBcast, alguma coisa. Ela foi Virou uma host, especialista. ela foi convidada para trabalhar por causa do podcast. E hoje eles trabalham com isso. Mas enfim, então se você se divertir, saber do mundo das fofocas das pessoas, eu indico eles. Diário de Bordo. E, para resumir, estou falando demais, um podcast sobre. Gente, eu juro, não tem um tema de tipo geral, tipo, esse podcast é só sobre X. Não é. É Os Sócios. É, é com Bruno Perini, que hoje ele fala sobre finanças e tal. Ele faz parte do grupo Primo, daquele do Primo Rico. E ela, Malu Perini, ela é formada em uma coisa totalmente diferente, mas hoje ela dá curso e fala de tipo, bem-estar no geral, de tipo, se alimentar bem. Ela não é especialista nisso, mas ela foca nisso, de você se alimentar bem, e fazer o básico, como ela diz, né? De se exercitar, bem-estar, enfim. Mas o podcast deles tem podcast falando sobre sexo, podcast falando sobre o cérebro e tipo, tudo com convidados especialistas, podcast falando sobre a guerra de Israel, não sei o quê, podcast falando sobre a China, nananá. Então, é muito legal. Então, e É. sempre tem Do que especialistas. você escolher um assunto, jardinagem, o que for culinária, sempre vai ter um podcast de alguém falando sobre isso. Exatamente. Então, o que eu gosto deles é porque sempre tem convidados especialistas naquilo. Então, é muito aleatório, mas sempre focado no bem-estar do ser humano, na evolução no geral, sabe? Enfim, me alonguei demais, mas era isso, o podcast que eu indico. Mas eu acho que podcast é um mundo que está crescendo hoje, e como tudo que cresce e na internet vai ter mercado para todo mundo. E é por isso que eu decidi que a gente seria legal a gente gravar um podcast, porque tem doido para tudo. E se somos todas que falamos sobre. Somos três doidas diferentes que se dão bem juntos, porque não outras pessoas também poderiam se identificar com a gente e com a gente. Acho que é isso. E Então, assim, é normalizar a loucura, né? Dizer, gente, isso é um pouquinho doido, é normal, é assim mesmo. Porque às vezes a gente cai nessa vida e a gente fica, meu Deus, mas essa loucura então, é isso mesmo. é, Tá todo mundo doido? Tá sim, o normal é esse sim. Sim. tudo bem, nós tá ok, como já dizia um podcast, um Isso. dorama, o nome Eu, do dorama. Tudo bem, nós tá ok. Tudo bem, nós é, eu estamos acho, eu acho muito engraçado quando eu vou no médico, aí eles falam assim, você tem ansiedade? Eu disse, meu amigo, quem é que não tem? Quem não tem tá vivendo errado, né? É verdade. E se em algum grau todo mundo tá ansioso. tá todo mundo agendando. Até agora eu não fiz isso, não. Eu aproveito para fazer no banho, mas Leca, ela fica agendando o dia de chorar. Eu agendo. E ela Isso fala pra porque gente. a gente tem que chorar com eficiência, né? Então a gente tem que encontrar ali o melhor momento
Eu faço uma otimização do meu tempo. Quando eu estou cortando a cebola, eu vou chorando, que é para poder otimizar já ali as duas Isso. atividades. Já tem o estímulo, né? Exato, e Já às tem vezes junto o estímulo com o sentimento, né? porque vê, para acontecer feito aconteceu da outra vez, que eu marquei um dia de chorar, marquei dia e horário para chorar, tava tudo correndo tudo bem. Na hora que eu fui chorar, eu tava com uma música super animada na cabeça. Foi por água abaixo meu choro. Quer dizer, por água não, né? Que eu não chorei. Aí tive que reagendar o rolê e, sei lá, eu acho que eu reagendei para uma semana depois. Aí foi quando Meu ela Deus. Eu acho que quando tu chorou, tu nem sabia mais por que tu tava chorando, né? Né? Já eram motivos tão novos que os motivos antigos já nem fazia mais sentido. Ai, gente. Meu Deus do céu. Ai, às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus, eu tô vivendo essa vida certo. Era pra ser desse jeito, porque às vezes a gente pensa que a gente é só um bando de adolescente com mais responsabilidade, né? Mas é exatamente assim que eu me vejo. Porque eu fico olhando assim, alguém diz assim, não, mas esse orçamento aqui de 1 milhão é para você gerenciar. Eu fico, meu Deus, na minha mão, hein? Vocês têm Por que que certeza disso, minha gente? Por que vocês estão que confiando isso a mim? não, não é pra... exatamente. Você, vamos lá, Luciana, somos um bando de adolescentes com responsabilidade. Mas assim, quando eu era criança, eu pensava assim, ah, vai ter um momento que as pessoas vão dizer, ah, agora você é adolescente. Tá, aí você vai, de repente, se tornar um adolescente. Aí depois vai dizer, ah, agora você é um adulto. Pá, você de repente se torna um adulto. E você vai saber fazer tudo. Isso. De repente você se pega com 30 anos e diz assim, como assim, É, de adolescente? repente você tá sentada no meio da reunião, as pessoas fazem, e aí, o que é que você acha? Você é o chefe, eu? Eu tava assistindo Pokémon ontem, o que que eu tô Né? aqui? Ai, minha gente, o que é que vocês estão querendo minha opinião, pelo amor de Deus? Vai perguntar para o outro ali, que tá ali há mais tempo. O outro tá ali há Não, mais mas tempo é até que porque virou. assim, quando a gente é criança, as pessoas falam, mas você é criança, você é só uma criança. Quando a gente é adolescente, faz esses adolescentes, isso é coisa de adolescente. Quando a gente é adulto, ninguém fala, né? Não. Exatamente, é toma que esse boleto pra pagar. E isso, de repente, vem assim uma coisa assim, IPVA e seu CPF do lado. Você fica, meu Deus, onde foi que eu arrumei isso? E pior quando tudo é 100 euros. Ah, é. É. Pior é quando é em euro. Caramba. Dói 5 vezes mais. 5,5. Ai, ai. Então, Mas é um bom ruim, sabe? Porque tudo na vida tem esse lado, né? O lado bom que eu gosto, que engraçado, eu sempre fiquei me imaginando assim, poxa, quando é que eu vou me calçar com o sapato que eu comprei, com a roupa que eu comprei, com tudo que foi meu, pisar na cerâmica que eu comprei e na fechadura que eu comprei, entendeu? Com tudo que foi tudo construído com o meu suor e ir para o e trabalho que eu desejei ter. E esse dia chegou. Nossa, que coisa de adulto. E esse dia chegou, eu vou chorando, mas eu vou. Nossa. É quando a gente para e lembra que a gente pediu por isso. E isso, aí é quando eu paro e penso assim, meu Deus, agora que eu comprei, eu tenho que pagar, né? Então eu tenho que trabalhar mesmo. Parafraseando a grande poeta. Quem escolheu fui eu e tenho que aceitar. Exatamente. Mas é muito bom, é libertador você estar vivendo a vida que você escolheu ter, né? às vezes não. É, que Ai, bom, não. né? A vida de Eu adulto. gosto, eu não vou mentir, não. Eu gosto de viver a vida que eu escolhi ter, com todas as dificuldades que ela tem, os desafios. Não é que é bom o tempo todo, mas é que, no geral, eu acho assim que eu não tenho nem do que reclamar.
principalmente porque a vida me presenteou assim, com pessoas maravilhosas no meio do caminho. Vocês, né, são uma delas que estão no meu caminho há muitos anos. Oh, E muito obrigada por isso. Tentamos sair, mas não fomos ideais. Não deu certo, né? é. Vocês estão longe que só, mas continuam bem juntinhos. Se brincar, a gente se fala mais agora do que quando a gente morava no mesmo bairro. Isso é verdade. Não, no mesmo bairro eu não falava nem com ela, eu nem conhecia ela. Era. Que, por sinal, pode ser próximo episódio, falaremos de como nos conhecemos. Tá bom. Exatamente. E aí, como é que vai se chamar esse podcast, hein? Exatamente. Eu tô achando que a gente tá chorando demais os problemas da vida. Então vai ter que ser algo referente aos 30 mesmo. É, E vai aí, ser os 30 e tantas. então, vamos atualizar os nossos ouvintes, amigos, que perguntamos à nossa amiga. Eu já dei o nome à minha amiga, não sei se Lu sabe. O nome da minha chat GPT é Creuzinha. Ela aceitou. Luciana já deu o nome à sua. Não, eu chamo só de chat. Ah, tá. Chat, olha. Enfim, ela as opções que ela deu para mim e para Lu foram quase as mesmas, porque a gente também colocou quase o mesmo contexto, né? Uhum. E nossas são irmãs, então provavelmente conversaram e deram as mesmas opções pra gente. E uma das opções que a gente gostou, Luciana gostou mais de cara, foi 30 e tantas. Por mim, tudo bem. Por mim também, né? Foi o que não gostou. Por mim também, então vai ficar isso. Porque se a gente ficar gravando, sempre vai ser e tantas, né? É. Exato. Então, Objetivo concluído do nosso primeiro episódio. Exatamente, ninguém matou ninguém até agora. Então, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Então, mudando o nome, tínhamos escolhido o nome, mas já tem podcast com esse nome, já tem arrobas com esse nome. Então, vai ser 30A3. Então, vocês vão encontrar lá nas plataformas, nas redes. 30A3, segue a gente vai estar publicando, conversando. As três vai ficar respondendo as caixinhas de pergunta, uma ou outra mais que as outras. Mas você pode conversar com a gente, vai ter o arroba da gente também lá, se você quiser. Mas cada um pode ter um arroba aqui, vai proibido. Não, eu prefiro ficar só no. Eu sou uma pessoa low profile. Ok. Eu não posto nada nas redes sociais, eu não posto stories, eu posto poucas fotos. Eu acho que ficando só o do podcast mesmo é legal. O do 33. Tá bom. Então sigam a gente nas redes sociais. Escutem, compartilhem, curtam e voltem toda semana para acompanhar as nossas peripécias. As nossas belezeiras. Obrigada, gente. Tenha uma boa semana. Um bom final de semana. Vai sair episódio todas as quintas de madrugada. Durante a madrugada. E Até o próximo episódio. até o próximo episódio. E curta a gente. Tchau! Tchau, beijo.